Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos para mais um Caravelas Podcast. Hoje eu tenho o prazer de receber a Bruna Torlai aqui de novo para uma conversa, é a nossa conhecida do canal. Antes, nós estamos no lançamento da campanha do Varney Hagen, tá imperdível, não perca essa oportunidade. Bom, vamos lá então, não tivemos aí uns problemas técnicos, então vamos começar já no tema. Odisseia de Homero. O Homero existiu mesmo? É um mais? Como é que nasceu a Odisseia? Bom, vamos primeiro pensar que Homero é o primeiro grande poeta chamado do Ocidente, mas a gente tem vários estudos que apontam influências de epopeias orientais, a quantidade de estudos para tentar definir as influências de Homero, se são vários autores ou é um autor só e etc. É tanta coisa, Marcelo, e eu não sou helenista, certo? Eu não sou a professora de literatura antiga e eu não vou aqui me aventurar por esse universo porque eu desconheço grande parte da bibliografia. Eu sou uma leitora de Homero e uma estudiosa da filosofia antiga do período ático, né, do século VI em diante, eu tenho mais conhecimento bibliográfico. Contudo, Homero, além de ser assim, um poeta que impressiona qualquer pessoa que abra qualquer um dos livros dele, eu acho muito difícil sustentar a hipótese de que fossem vários aedos e que juntaram tudo e colocaram o nome Homero. Eu acho que foi sim um autor, um aedo mega talentoso. A gente observa entre a Ilíada e a Odisseia unidade. Então, todos os heróis cantados na Ilíada, a história do retorno deles é recapitulada na Odisseia, é o retorno de Ulisses, mas o retorno dos outros também é contado aqui. Então as duas obras elas são entrelaçadas e o estilo é muito semelhante. Os mesmos epítetos são presentes na Ilíada e na Odisseia. Então vamos ficar com a hipótese mais simples, que foi um poeta, um aedo extremamente talentoso, que é um marco da tradição poética da oralidade e que representa magnificamente bem, e é isso que faz a epopeia. A epopeia é a representação de um universo inteiro e que representa magnificamente bem esse universo que é o de uma Grécia assim, arcaica, muito anterior à Grécia clássica, que é aquela que a gente estuda mais, porque é o período em que surge a filosofia. A tal ponto ele foi influente que ainda na época de Platão, ainda na época da filosofia, mesmo antes dos pré-socráticos, Homero é o educador da Grécia. Ou escutar Homero era a forma como os jovens eram educados, né? Homero é absolutamente extraordinário, insuperável. Aí tem o pessoal mais entusiasta de Virgílio, que vai dizer que Virgílio é superior ao Homero, porque o Virgílio, digamos que tem uma capacidade, um requinte maior com a língua latina. De fato, em termos de língua grega, você tem um monte de dialeto misturado. Assim. Não é muito fácil ler Homero em grego. Eu lembro que eu estudei grego, a gente chega em Homero no último ano, no quarto ano, né? Ali onde eu estudei eram 8 semestres. E acho que no sétimo semestre a gente vai ver. E não é que é difícil, mas o vocabulário é muito peculiar, né? E é um desafio, então, mesmo para quem estuda grego, mas, independentemente desses detalhes, a Odisseia, em particular, Você é, prefere qual? Odisseia ou Ilíada? é difícil. É difícil porque eu vejo como as duas obras, para mim, são um bloco só. A Odisseia, em termos de narrativa, de história, para mim é a melhor história de todas. A única história que eu acho que é tão boa quanto a da Odisseia é o Don Quixote. Então, assim, a Odisseia, em termos de narrativa, e isso muitos estudiosos dizem também, não estou dizendo nada de novo, que ela é muito peculiar, porque a Ilíada é só tragédia. A Odisseia tem comédia, tem drama, ela é mais rica na somatória de gêneros, e a Odisseia tem uma característica incrível que não é linear a maneira como é contada a história que está aqui dentro. A história que está aqui é o seguinte: Ulisses demora mais 10 anos para chegar em casa. Então foram 10 anos, 9 anos do lado de fora de Troia. No 10º ano eles saqueiam Troia e voltam. E durante esse retorno, uma série de coisas vai acontecendo. Só que como é que isso é contado? O primeiro canto são os deuses falando, puxa, Ulisses está lá, né, preso ali na ilha de Calipso, ela quer que ele fique lá, ele quer voltar para casa, que situação. E aí a Atena diz,
deixa eu ir lá falar com o filho dele, que já é um homem da casa, para insuflar nele, para ele buscar notícias de seu pai que ainda vive, porque depois de 20 anos todo mundo acha que ele morreu. Então, não é linear a maneira como se conta. Aí você tem os primeiros 4 cantos, que é justamente uma preparação para o que será o retorno de Ulisses. No canto 5, Ulisses finalmente consegue sair da ilha de Calipso e chegar na terra dos Feácios, que vão mandar ele para casa. E na terra dos Feácios, recebido ali pelo rei dos Feácios, num banquete, ele escuta um Aedo cantando a história do cavalo de Troia, começa a chorar, e aí ele narra todas as aventuras que vieram depois. E é ali que a gente conhece as aventuras do Ulisses no seu difícil regresso entre ele deixar Troia e estar com Calipso, que é o grande miolo do livro. E aí, por fim, depois, a gente tem o retorno, que é o seguinte: ele vai voltar para casa e ele tem que enfrentar os pretendentes. Então, são 3 blocos. O seu filho buscando notícias, a sua parada, a sua saída da ilha de Calipso e ele próprio narrando suas histórias para os Feácios no banquete. E, por fim, o retorno a Ítaca, que é uma parte bem longa, que envolve ele chegar disfarçado, enfrentar os pretendentes, pôr aquela baderna toda baixa. Então, você tem 3 blocos articulados. A grande protagonista da história é Ulisses, mas é Atena, né? É Odisseu ou é Atena? Tudo é o tempo todo alinhavado por Atena, enquanto Penélope faz o tear dela, Atena faz o tear que vai trazer Ulisses para casa. Então, é uma obra em 3 blocos sobre um homem, mas em que a cosmovisão, o universo, o mundo grego é magnificamente bem representado, porque a gente vê a proximidade entre os deuses e os homens de maneira muito clara, explícita, com todos aqueles que dependem de Ulisses, né? Então, veja, uma epopeia é muitas coisas, não é só uma história sobre um homem, não é apenas sobre a história de uma guerra, é toda a cultura grega, todo o mundo grego, todos os deuses gregos, a própria relação entre os deuses e os homens, que nós vemos de forma muito clara na Odisseia, mais clara do que na Ilíada, porque é focada nos vários episódios da Guerra de Troia, mas a gente vê durante a guerra, termina com a morte do Heitor, né, Ilíada? Não tem a história do cavalo de Troia, não tem a forma como os gregos venceram. Então, é como se você visse ali, você lê, você entra em contato com o mundo grego através dos episódios da Guerra de Troia. E como é que você vê a simbologia aí da Odisseia? É lógico que pode ter vários desdobramentos. Se você quiser pincelar um ou outro, como assim? Que você acha mais interessante? Ixi, são muitas coisas. Eu acho que a proximidade, a relação entre os deuses e os homens, a visão que os homens gregos, né? Como é que é divindade para o homem grego? A divindade são justamente aqueles que detêm, que são o princípio de tudo que acontece e que têm um domínio sobre a vida. Os homens não têm domínio sobre a vida, só que a gente tem um meio termo entre os homens e os deuses, que são os heróis. E os heróis, muitas vezes, são de famílias, de linhagens, que descendem dos deuses, porque os deuses se relacionam com os homens, inclusive sexualmente. Né? Então, o próprio Ulisses, sabe, essa edição do Frederico Lourenço, que eu até eu assisti ao filme, né? Como toda pessoa que ama Homero e vê o filme do Nolan, a gente fica com raiva e vai lá reler o livro, porque a gente fala, não é possível, mas vou mudar justo esse trecho e tal. E aí, aqui é muito legal. Eu falei, já sei, eu nunca... Essa edição aqui, eu me lembro que ela é... Pra cá. Tá. Aqui, ó. Essa edição, eu me lembro que ela é muito clara, mas eu não lembrava de como é que ele tinha lidado poeticamente. Eu só me lembro que ele tinha lidado com o hexâmetro datílico, que é a forma em que Homero escreve. Eu me lembro que ele tinha encontrado um formato mais livre. Ele faz entre 12, tem algumas versos de 12 sílabas, 12 e 17. Então eu lembrava que tinha alguns curtos, alguns longos, e que ele era muito bom. O Frederico Lourenço, ele é muito bom em entregar para você clareza e beleza. Você tem Homero, você se sente dentro do mundo de Homero, tem todos os epítetos, só que é muito claro. Então você lê assim, sem precisar de dicionário, é muito gostoso. E aqui eu não lembrava que tinha as genealogias. Então, por exemplo, a genealogia da Casa Real de Ulisses. Qual que é o último ponto aqui? Ó? Zeus, ó.
tem vínculo com Zeus, entendeu? Aí você vê outra casa real, a Helena, filha de Zeus. Então, sabe, quando você fala dos homens gregos, eu acho que a gente tem de compreender que a proximidade entre homens e Deus, ela chega a ser carnal. O tempo todo os deuses aparecem na forma de outros seres humanos para ajudar diretamente os homens. O tempo todo. Então, mesmo que os homens gregos dessa época vejam, sintam-se à mercê das forças do destino, que depende da ação dos deuses, do que decidem os deuses, etc., ainda assim, eles contam com uma proximidade com os deuses que beira a promiscuidade. Assim, é algo muito diferente da relação filial que os cristãos têm, algo totalmente diferente. É uma relação de familiaridade e reverência. Né? Então, eles temem, mas ao mesmo tempo eles estão muito próximos. E esse mundo em que a divindade e os homens estão tão ligados gera um paradoxo engraçado. Os deuses olham para os homens e falam, eles atribuem os sofrimentos todos que eles passam a nós, eles não percebem a quantidade de besteira que eles fazem. Esquece a libação, não faz o sacrifício, mata o outro, promove injustiça e acha que a gente não vai fazer nada. E, enquanto isso, do lado de baixo para cima, os homens estão sempre atribuindo tudo aos deuses. É um mundo em que a gente não percebe algo que é próprio do nosso mundo cristão, que é a gente conhece a medida de responsabilidade que é nossa, e em Deus a gente vê amor e misericórdia, e a gente percebe, é como se a gente faz, o pouco que eu tenho de bom eu devo a Deus, e o resto, esse monte de coisa ruim que acontece comigo, é porque eu mereço, entendeu? A gente tem uma relação com Deus que é muito diferente da relação que os homens gregos tinham com os deuses, e sobretudo por causa da híbris, desse orgulho, os homens gregos, eles são, o mundo grego é um mundo, ainda até a época da filosofia, da autossuficiência, né? Então eles estão diante do destino, mas o tempo todo eles, às vezes, o Ajax, por que o Ajax morre afogado praticamente? Pô, porque o Ajax, ele chega a dizer no retorno dele, não, foi apesar dos deuses eu consegui sair, sabe? É uma violência, é uma ingratidão muito grande. E, ao mesmo tempo, a gente observa que os deuses gregos estão o tempo todo quebrando o galho dos olhos e rindo da tolice humana que, do alto do seu orgulho, quando acontece algo de bom, atribui-se a si. E quando acontece algo de ruim, aos deuses. Então, eu acho a relação entre homem e Deus no mundo grego é muito diferente da relação entre os cristãos. Para mim, essa questão de cosmovisão pagã, radicalmente diferente da cristã, é algo que me chama muita atenção. Então, e o livro? O filme? O que o filme tem de bom, tem de ruim? Então, vamos lá. Eu gosto do Christopher Nolan, acho que eu gosto dele fazendo Batman, porque eu acho que a HQ rola no cinema. Dá para pegar o Cavaleiro das Sombras e levar pro cinema. Eu acho ótima aquela trilogia. Agora, Homero é outra coisa. Né? O Nolan, quando ele fez o Oppenheimer, também é um bom filme, Oppenheimer. É um ótimo filme. Só que qual é o problema da Odisseia? É bonito o filme, é bonito, é impactante. Algumas das maiores cenas da Odisseia, como o reconhecimento, a Euricleia é a criada mais antiga, ela amamentou o Telêmaco, que é o filho do Ulisses. Ela é aquela serva devotada à família, ela não trai, as outras traindo a Penélope, né? Ela não, ela fica ali, fiel. Quando Ulisses chega disfarçado de mendigo, é uma cena tão linda que o Erich Auerbach, ele escreve sobre o estilo de Homero com base nessa cena, que a Euricleia está lavando os pés, a Penélope diz, lava aqui os pés do nosso hóspede, que é um mendigo, um viajante. Quando ela vai lavar os pés, ela reconhece a cicatriz de Ulisses. Ulisses, numa caçada, um javali, teve um acidente, ficou uma cicatriz, e ela reconheceu ele pela cicatriz. E ela tem um momento de emoção muito grande quando ela percebe que ela está de novo diante dele, depois de 20 anos, e ela quase deixa cair ali a bacia, e ele fala, por favor, não deixe que ninguém perceba que você me reconheceu, porque eu preciso estar aqui oculto, né? Essa cena do reconhecimento de Euricleia, que é uma das cenas mais bonitas da Odisseia, assim, é impressionante. E aí tem aquele livro, Mimesis, ou a representação da realidade na literatura ocidental, do Auerbach. Ele analisa o estilo de Homero com base nesse trecho. Então é muito marcante. Graças a Deus o Nolan não estragou esse trecho, tá?
Mas tem outras passagens, e tem várias passagens, várias maneiras como a história é ligada, que ele desfigura completamente por causa da economia própria ao cinema. E eu, assim, exemplos disso. Eu vou dar alguns exemplos, mas em resumo, o que o Nolan faz? Para ficar claro aqui. É um filme sobre a Odisseia? É um filme sobre a cosmovisão do homem grego? Em que Atena é a grande... o protagonista é Odisseu ou é Atena? A gente não sabe. Cada bloco é introduzido por ela. É ela que empurra o Telêmaco para buscar notícias. É ela que segura os ventos para que ele chegue à terra e volte para casa. E é ela que salva Telêmaco de uma emboscada dos pretendentes para ele reencontrar o pai. Atena está por toda parte. O que o Nolan me inventa? Ele pega aquela mocinha de Hollywood que está em alta, a Zendaya. Você sabe qual que é o epíteto de Atena, Marcelo? Você lembra? O Odorico Mendes, ele chama Atena Olicerúlia, que é olhos cor do céu. O Frederico Lourenço usa Atena de olhos esverdeados. Então, Atena, ela tem o olhar de Atena, traz o brilho do Mediterrâneo. Sabe a luz do Mediterrâneo refletida no mar? Aquilo é o olhar de Atena. E aquilo é o olhar da inteligência. E aquilo é o símbolo da filosofia, é o símbolo da sabedoria grega. Desenvolve melhor essa ideia. Por que é a filosofia grega? Por que é o símbolo da sabedoria? Então, porque os olhos são a janela da alma, realmente, para os gregos. E Atena, a personalidade dela, o epíteto. O que é o epíteto? É a maneira como Homero, de forma muito sintética, resume a personalidade de um deus. Então, por exemplo, Poseidon treme terra. O Odorico usa, o Frederico Lourenço é sacudidor de terras. Por quê? Porque ele abala terras, ele produz terremoto, ele é uma força bruta. Atena é a de olhos esverdeados. O foco todo de Atena é nos olhos. E os olhos representam a manifestação da inteligência e, ao mesmo tempo, aquilo que você diz e não diz. O disfarce. Os olhos entregam ou ocultam. Então, Atena, todo o foco dela é no olhar. Aí ele me põe a Zendaya com aquele olhinho riscado, que não tem uma grande expressividade, né? A gente precisaria de uma atriz assim, com um olhar muito forte, penetrante para ser Atena, né? E que tivesse protagonismo. E o protagonismo de Atena desaparece no filme do Nolan. Por que desaparece no filme do Nolan? Muitos conservadores têm reclamado que o problema do filme do Nolan é que acabou a parte do sagrado. Ele expulsa o sagrado e tem uma interpretação da Odisseia materialista e imanentista, etc. Tal. Eu vou dizer o seguinte, o que é que o Nolan faz? Ele usa como base a história do retorno de Ulisses para fazer uma reflexão sobre o quanto os homens são a principal vítima da sua própria brutalidade. É isso que o Nolan faz, que é a mesma coisa que ele faz no Oppenheimer. E aí, quando ele coloca Ulisses para ser essa consciência da brutalidade, o que eu fiz na guerra, ele desfigurou Ulisses, porque Ulisses tem orgulho do cavalo de Troia. Ulisses, antes de partir da ilha de Calipso, vai lá e dorme com ela de novo. Ai, que saudade de Penélope. Ele vai lá e dorme de novo com a Calipso. A Circe, que é a feiticeira, ele fica 1 ano na cama da Circe. 7 na da Calipso. Claro que ele quer voltar para casa, mas ele é um homem grego, sabe? Ele tem, assim, algumas características que não dá para você pintar Ulisses como o homem quer voltar para casa. O Nolan faz um pouco isso. Eu vejo no Odisseu do Nolan um arrependimento cristão que não existe no Homem Falhão, entendeu? Esse é o ponto que no filme eu falo, legal, tem coisas bonitas, o momento da Euricleia, do reconhecimento, tá bem descrito no filme. A Calipso a personagem foi bem escolhida, a Circe foi pessimamente escolhida, porque ela não era uma bruxa feiosa, ela era uma mulher poderosíssima e linda, né? Então, tem muitos erros, tem alguns acertos, só que o filme é muito impactante, Marcelo. É um filme bonito de se ver. Quem não conhece Homero e vê o filme fala, nossa, esse filme é interessante, tem uma mensagem própria, mas não é a cosmovisão de Homero. Os deuses praticamente desaparecem e a gente não tem essa questão dual que é em Homero, que é a visão dos deuses sobre os homens é diferente da visão dos homens sobre os deuses. A gente só tem os homens lamentando os deuses. E aí a Zendaya dá umas aparecidas assim de Atena que você fala, oi,
Você tá fazendo o que aí nessa cena mesmo? Porque nem deu pra ver de que você se fantasiou. Não, tá inexpressiva como Atena. Eu acho que, para mim, o ponto mais grave do filme, assim, eu gosto do filme. Eu acho o filme bonito. Se você assistir o filme sem esperar encontrar nele a Odisseia, legal, é o filme. Mas se você tá esperando encontrar a Odisseia, você se Você não vai decepciona. encontrar. Eu já sabia que eu não ia encontrar, então eu não fui lá. Aliás, eu fui com a expectativa tão baixa, Marcelo, eu já fui imaginando que o filme seria tão ruim, que eu saí de lá surpresa. Não, ruim não, porque o Nolan é um bom cineasta. Eu falei, tá, eu vou chegar lá, o Nolan tem que trabalhar com o que ele tem em Hollywood, esses bandos de ator Nutella, entendeu? Essa gente idiota, e sabe? Então, se ele fizer um bom filme, já é uma grande coisa. E realmente, os personagens principais, ele tem boas atuações. O momento em que o Telêmaco chega na corte de Menelau é boa. A Helena foi desfigurada também. Helena foi desfigurada não por ser negra, mas é porque não é por isso. É porque a Helena é filha de Zeus. A Helena é filha de Zeus, ela é o semideus, entendeu? Tem que ser uma mulher que tem uma dignidade diferente, um posicionamento diferente. A Helena, aqui na Odisseia, tem um trecho que ela, quando o Telêmaco tá lá, ela fala: puxa, se não fosse por eu ser uma cadela, vocês não teriam sofrido em Troia. Ela se refere a si mesma como uma cadela. Então ela é uma mulher com uma consciência total do que o erro que ela cometeu custou milhares de vidas, entendeu? E ela fala isso como se, puxa, se não fosse uma cadela, entendeu? E aí o Nolan coloca a Helena como uma mulher ali, quase como uma prisioneira de Menelau, que, ele machucou a outra face dela para ela não ser mais cobiçada pelos outros homens. Que negócio mais, a lei da Sharia? Pô, Menelau era grego, ele não era muçulmano, ele jamais ia... Imagina que o Menelau, que é assim, o cara, o orgulho grego, ia desfigurar. Ele que é casado com a mulher mais bonita das gregas, ia desfigurar a mulher por causa de ciúminho. Ele quer mais exibir a mulher dele linda e falar: peguei ela de volta, entendeu? Então, esses comportamentos próprios dos pagãos estão muito contaminados no filme do Nolan por visões que são nossas. E visões que são nossas da relação do homem com a mulher, da relação da lida com a sexualidade, do que é família, entendeu? O Telêmaco, ele desrespeita a Penélope, ele é bem grosseiro com a Penélope, fala: quem manda que sou eu, vai lá fazer coisinha de mulher, logo no começo. Pô, o Telêmaco não é um bunda mole, igual aparece no filme do Nolan, o Telêmaco é um imbecil, né? Inclusive é o marido real, na vida real, o marido da Zendaya. O Telêmaco é muito fraco no filme, né? E aí, quando o Odisseu fala no filme: eu teria orgulho de você, você tem orgulho disso aí. Bom, agora, o Telêmaco real, ele é um menino forte, ele é um cara que impressiona. Então, o filme tem uma série de infidelidades que quem quiser encontrar Homero no filme não vai encontrar. Encontra uma mensagem bonita no sentido de o que exatamente é a civilidade, né? Só que tá errado, porque os gregos não eram inferiores a Troia. E no filme, ele dá a impressão de que os aqueus, né, essa coalizão em torno de Agamemnon e Menelau, seriam culturalmente inferiores a Troia e que Troia representaria a civilização. E que eles foram lá, derrubaram a civilização e agora vão sofrer, estão sofrendo, e a própria dificuldade da volta seria o sofrimento justo por eles terem destruído a civilização. A mensagem é uma mensagem que vale para nós, né? Vale para nós que somos herdeiros do pós-Primeira e Segunda Guerra. Mas não tem nada a ver com o mundo grego, Marcelo. Entendi. Então, você entendeu? Então ele fez um filme com os olhos do século XXI, então. Ele faz um filme com os olhos do século XXI e ele não está preocupado em articular bem todos os componentes da cosmovisão grega. O que ele está preocupado é em contar de como nós... É uma leitura possível da Odisseia o homem que volta para casa. E é bonito esse retorno de Ulisses, né? Ele explora bem essa parte. Mas Ulisses não é aquele homem, né, sem vícios que ele representa. E aí a gente fica um Ulisses muito templário, entendeu? Ulisses não tinha nada de templário, não. O cara fez cavalo de Troia, pô. O cara é o mestre da trapaça. E ele tinha orgulho disso. E essa era a virtude dele. E é sempre assim: sensato o prudente Telêmaco, sensata Penélope, astuto Ulisses. Eles carregam, essa família da dinastia de Ulisses, eles carregam a marca
da capacidade política. E isso não está tão bem posto no filme. Então, muitas coisas se perdem, né? Para ele usar a Odisseia como pano de fundo para nos entregar um filme bonito de se assistir, com uma linda trilha sonora, com bons momentos e com uma reflexão um pouco pobre a respeito da condição humana diante do divino. Tem gente que vai brigar comigo, vai falar, não, mas tem uma cena lá? Vamos lá. Podemos falar das infidelidades? É tanta infidelidade, Marcelo, olha... Então pega por outro lado, então. Não, eu vou falar de uma infidelidade, né, para explicar. Por exemplo, o Ulisses está lá com a Calypso, tá lá, 7 anos lá, ele não estava feliz lá. Ele está melancólico, ele quer voltar para casa e a Calypso mantém ele lá. Mas não é a Calypso que mantém ele lá porque ela não manda nada. Ela é uma deusa menor. Quem manda mesmo é o Zeus, lá no Olimpo. Quando Atena, aí o Poseidon, que é o grande... Você lembra da cena que o Ulisses para numa ilha? Eles precisam se alimentar, os soldados, na volta para casa. Eles perseguem uma ovelha até uma caverna. Quando eles veem a caverna do Polifemo, que é o Ciclope. O Polifemo é filho de Poseidon. Ulisses não apenas fura o olho deixa ele cego, né? Trapaceia, ele tirou esse, não aparece no filme. A cena na Odisseia é assim, ele fica preso na caverna de Polifemo. Aí ele tem um estratagema. Bom, primeiro eu preciso cegá-lo, porque assim ele não vai poder nos ver. Depois a gente se agarra à barriga das ovelhas, porque ele só deixava as ovelhas saírem de manhã, mas ele passava a mão para ver se era ovelha mesmo, e não os homens de Ulisses. Então a gente se agarra na barriga e a gente sai por baixo das ovelhas. Tá. E aí quando ele sai, o Ulisses não se aguenta porque ele é orgulhoso. Ele quer tripudiar com o Polifemo. Aí ele, mas fale que eu te enganei, mas como é seu nome? Eu sou ninguém. Ele falou Den, né? Ninguém. E aí o coitado do Polifemo fala, ninguém arrancou minha visão, ninguém tirou meus olhos. Quer dizer, ele não consegue. Ulisses trapaceia com o Polifemo para que ele não conte para o Poseidon quem tinha acabado com ele. Mas para os deuses isso é uma bobagem, ele sabe o que acontece, né? E aí... Como é que você interpreta o Polifemo, o Cíclope? O Ciclope ele é uma extensão da força divina. Ele é filho de Poseidon, ele é uma extensão da força divina, ele é um pastor do seu rebanho, né? Então ele é uma força da natureza, mas ele está ele é algo parecido com um titã, né? É que os titãs são os pais desses deuses, irmãos de Zeus. Mas ele tem algo de parecido com os titãs, no sentido que ele é uma força da natureza. Ele tem uma vinculação direta com o divino e ele fala, ele tem inteligência, tanto que ele conversa. Isso no filme é completamente tirado. O Polifemo é posto como uma criatura que só emite um ruído, é até bonita a maneira como ele emite o ruído quando furam o olho dele, mas que não fala. Só que ele fala. O Ciclope é uma criatura inteligente. Claro, ele é filho direto de um deus, né? Ele só é uma criatura de um estatuto diferente dos homens porque ele tem uma força bruta muito superior e que põe em risco a vida humana. Perto do Polifemo, eles são formigas. Mas existe um vínculo entre os dois. Ambos têm inteligência e têm logos. O Polifemo também tem logos. O Nolan tira o logos do Polifemo no filme. Tá. E isso atrapalha muito, porque o Poseidon tinha 1000 motivos para manter Ulisses no mar, sabe? Ulisses aprontou muito. Ele faz uma série de pequenas... manifestações de híbris, de orgulho, de virulência contra o Poseidon, que vai fazer ele sofrer até o fim. E a Atena só consegue convencer os deuses a liberarem Ulisses lá da ilha de Calypso porque ele está na Etiópia, o Poseidon. Ele não está lá no Olimpo. Deixa eu aproveitar que ele não está aqui, convencer Zeus. E aí, quando ele tá voltando, o Ulisses já tá quase chegando na Ilha dos Feácios. Aí ele tá chegando, ele vê ele, mudaram de ideia, liberaram o desgraçado, vou fazer ele sofrer até ele chegar em terra. Aí manda os mares, que é o canto quinto da Odisseia, que é um dos cantos mais impressionantes. Ele sai numa jangadinha, passa 21 dias no mar, até o dia 18 estava tudo bem. Poseidon chega no dia 19, fica bravo. Acabou a farra, começa a virar o mar, a Atena ali desesperada, ela espera um momento, quando o Poseidon fala, agora os ventos, invoca todos os ventos e vai embora. Aí ela vem, segura os ventos, e aí ele consegue chegar, mas ele chega como? Porque uma criatura marinha, a Ino,
uma ninfa, vê ele se afogando, quando ele volta para a jangada, fala, olha, tira todas essas roupas pesadas que a Calypso te deu, porque essas roupas vão te prejudicar, envolva-se nesse véu, ela dá um véu para ele, fala, esse véu vai te proteger de tudo. E ele tá protegido com o véu quando ele é jogado nas encostas escarpadas. E ele é jogado e fica em carne viva, mas ele só é protegido pelo véu. E aí ele consegue pegar, assim, chegar até aquele afluente, né? Mas isso também é tirado, porque no filme a Calypso faz assim desempenhos vários papéis na história. É ela que fala para ele, deixe que você vai chegar em terra, ele chega direto em Ítaca, não passa pelos feácios, não enfrenta pela última vez a cólera de Poseidon, né? Então a cólera individual dos deuses, você tem deuses que ajudam e deuses que punem. Isso é muito mal posto no filme do Nolan, porque ele não está preocupado com a cosmovisão grega, ele está preocupado com o drama moderno de merecemos ou não merecemos as desgraças que nos afetam. Merecemos porque nós fomos bárbaros e destruímos uma cidade por meio da guerra. Essa é a mensagem. Tem muita gente falando, pô, esse Ulisses neurótico de guerra do Nolan não convence, né? Porque ele é traumatizado, ele é um neurótico de guerra, um pouco. Não. No filme chega essa impressão de ser um neurótico de guerra, traumatizado pela guerra? Em um momento aparece, mas não é bem um trauma, é um arrependimento, que é pior, porque eu não vejo muito arrependimento nos pagãos, assim, de verdade eu não vejo, tá? E Aristóteles já fala de arrependimento, na Ética Nicômaco a gente já encontra esse conceito. A partir do momento que a filosofia grega desafia o mundo de Homero, a consciência se insinua entre os pagãos, tá? Mas entre ali os homens de Homero não tem muito esse negócio, né? Não tem essa questão de arrependimento. Eles só assim, nossa, mas peraí, me fala o que eu não fiz para os deuses para eu fazer, só para eles pararem de me perturbar, mas não é para eu fazer porque eu estava errado, para eu me acertar como ser humano, não. É para eu não ter mais sofrimentos porque eu não aguento mais. Então é uma relação diferente. E aí tem uma cena, quando Ulisses chega em casa, ainda disfarçado de mendigo, ele vai conversar com a Penélope, o sopé, é muito bonita. O palácio de Ítaca ficou lindo a maneira como o Nolan fez. Aí ele vai ali na escadinha conversar com a Penélope, ainda como mendigo, e ele começa a falar, esse homem, será que ele voltará? Será que é o mesmo homem que foi, depois de tanta barbárie que ele produziu? Aí você vê lá um discurso de um cara que foi para a guerra, e aí aparece Ulisses meio chocado com a barbárie toda feita em Troia. Até parece, Ulisses desceu do cavalo e saiu detonando, entendeu? Em nenhum momento ele ficou, como não fomos tão pouco virtuosos. Isso não é. Entende? Ele estava preocupado em... E Atena ainda, ela ajudou, ela que deu a ideia do cavalo de Troia, e também isso também não aparece, né? Teve a cena das sereias ou não? Teve a cena das sereias. É boa, essa tá fiel. Só que aí, na cena das sereias, não tem nenhuma sonoridade para tentar imitar o que seria o canto das sereias. E a mensagem que o Nolan dá é o seguinte: as sereias começam dizendo tudo que você quer ouvir, e no final é terrível, porque elas vão dizendo tudo aquilo que você não aguenta escutar, né? Então, é bonita a passagem por ser fiel. Sila e Caríbdes, foi interessante como ele resolveu. Você lembra quando ele tem que passar por Sila, que é um monstro do penhasco? É assim, eles chegam num momento que tem um pedaço do mar que é um redemoinho. E aí tem uma faixinha de mar protegida entre dois penhascos que se elevam do oceano. Então, ou eles vão pelo meio do penhasco para fugir do redemoinho, ou todo mundo morre do redemoinho. Ali é um dos momentos do filme que a personalidade de Ulisses está perfeita, porque o Ulisses não pode dizer para os marinheiros, né? Vamos ali por enfrentar o monstro, porque só vão morrer uns 6. Se a gente for por aqui, morre todo mundo. Porque é óbvio que os marinheiros quem ia querer ser sacrificado? Nenhum. E Ulisses precisava que fossem por ali. Então ele fala, não, vamos tentar ir para o redemoinho. E aí o seu ajudante, o principal, fala, não, vamos por ali. Por quê? Porque ele não sabe que tem um monstro. Quando o monstro, a Sila, começa a pegar os marinheiros,
Ulisses assume ali o seu lugar no remo e os caras percebem que ele sabia, né? E que dali vai começar o motim, etc. Enfim, ali a astúcia de Ulisses está mais bem manifesta. Tem vários momentos que a astúcia do Ulisses é manifesta, mas sempre de uma forma muito melancólica, pouco bem-humorada, e a sensualidade do Ulisses está perdida no filme, não existe. Ele é só um bom homem que quer voltar para casa. Tem esse lado do Ulisses, mas isso não define quem ele é. Isso é uma parte dele importante, mas não é o todo dele, né? Enfim, Nolan privilegiou o que ele quis, né? E na parte do cavalo de Troia? Bom, essa parte ficou muito bonita mesmo, mas também é bem fiel. Porque, eu não sei se você vai lembrar, Marcelo, porque esse é um trecho que eu precisei reler para relembrar, tá? Porque eu não me relembro. Eu lembrava que a Helena tinha alguma coisa a ver com o negócio do cavalo, mas eu não lembrava como. Na história da Odisseia, eles fazem o cavalo, os troianos levam para dentro, depois de hesitações, e uma vez o cavalo lá dentro, é uma oferta a Atena. A própria Helena dá umas voltas e começa a desconfiar. Fala, esse negócio aqui não sei não, hein? E tal, e olha, você tem certeza? E eles lá dentro do cavalo, desesperados. Não acredito que ela vai ferrar a gente até aqui, né? E isso quem conta é o Menelau, quando o Telêmaco vai até ele, né? E bom, na verdade, o Cavalo de Troia, no filme, como é que aparece? No filme aparece, é linda a maneira como o Nolan resolveu, tá? Vamos tirar o chapéu que é linda. Aparece um cavalo enterrado na areia até metade, com os pés enterrados na areia, todo pro alto, assim, cenograficamente é lindo. E os gregos estão quase se afogando, porque vem o mar e o cavalo afundando, entendeu? E aí, quando os troianos vêm olhar o que é, um soldado que foi deixado ali para dizer que era uma oferta, não sabia que os gregos estavam lá dentro. E ele acaba morrendo, os troianos o matam, né? E ele diz, é uma oferta de Atena, por quê? Porque o Ulisses diz, você não pode saber, você não podia saber, depois quando ele vai para o mundo dos mortos, e ele fala, pô, você podia ter me falado que era estratégia, eu teria ficado feliz de morrer pelos meus. Fala, mas se você soubesse, você não ia falar com tanta convicção para os troianos levarem para dentro, ninguém podia saber. Então ele ludibria até os aliados, Ulisses, né? Mas aí eles arrastam esse cavalo para dentro da cidade, e aí os gregos ficam ali alguns dias até encontrarem o momento oportuno, que é uma noite sem lua, para saírem do cavalo, renderem os principais guardiões do portão e abrirem o portão para ter o sítio de Troia. Então, a parte do cavalo de Troia, ela é bem resolvida, é fiel no sentido de que é Menelau que conta mesmo, mas antes do Menelau contar, o Neleu já tinha contado, porque o Telêmaco sai de Troia, sai de Ítaca, e vai primeiro para Pilo, encontrar o filho de Neleu, Nestor, que é um grande herói da Ilíada. E lá ele fica sabendo muitas coisas. Depois, quando ele vai conversar com Menelau, Menelau chega a dizer para ele que Ulisses está vivo na ilha de Calipso. Então, essa trajetória toda do Telêmaco é o prelúdio da volta de Ulisses. E lá, quando ele está na corte do Menelau, a Helena aparece deslumbrante e a Helena conta para ele como que lá em Troia, o Ulisses, disfarçado de mendigo, foi procurá-la para dizer a estratégia e que ela ficou feliz porque ela falou, ai, puxa, eu vou para casa, que bom, né? Nossa, cansei de ser raptada pelo Paris, né? Que é uma cadela mesmo, Helena, como ela mesmo bem disse, né? Só que aí o Menelau olha e corrige, fala, na verdade ele teve que fazer isso porque você deu aquelas voltas no cavalo e quase pôs o plano a perder. Né? Então é um pouco breve. O relato do cavalo, dessa estratégia, ela é breve. Depois ela aparece em vários momentos, depois ela é retomada lá quando ele está no banquete com os feácios. Né? Então tem uma referência em Pilo, tem uma referência em Esparta, tem uma referência depois por parte do Aedo, que canta as aventuras de Ulisses, e no filme eles fazem algo mais econômico. É o Menelau que conta. Eles arrastam um cavalo muito bonito do mar lá para dentro e aí eles deixam a cidade invadir, mas claro, Ulisses sai, puxa vida, nossa, que horror que eu fiz aqui em Troia. É o que... Você acha que o pagão tem essas coisas, Marcelo? E o desfecho com a Penélope, como é que foi no filme?
É mais bonito no livro, mas o filme não, o filme é muito bonito, porque o que acontece é que não tem como errar, né? No momento em que Ulisses chega em Ítaca e se encontra com Telêmaco, tem uma distorção bem grande no filme, que é o seguinte: o Telêmaco vai para Esparta, volta para Pilo, pega o navio para voltar para Ítaca. E os pretendentes, aqueles que queriam casar com a Penélope e dar um fim no Telêmaco para ser os novos reis de Ítaca, estão esperando ele de emboscada. Porque ninguém viu, o Telêmaco saiu de fininho. Por quê? Porque ele é filho de Ulisses, ele é astuto. Assim como a Penélope fazia o tear e depois desfiava. A astúcia é a marca da família. Ele sai de fininho. Quando os pretendentes se ligam que ele escapou, vamos pegar ele na volta. Fica esperando ele ali, no lugar crítico. Só que a Atena avisa. Sem Atena não teria Ulisses, Penélope, não teria nada, entendeu? Aí a Atena avisa. E aí ele faz um desvio, ele, em vez de ele passar por lá, ele pega um outro caminho e vai direto para o sítio do Eumeu, que é o porqueiro do Odisseu. É um dos criados muito fiéis, o Eumeu, né? Que até está bem representado no filme. E é lá que ele encontra o Odisseu, Ulisses, abrigado na casa do Eumeu. E é lá que acontece o reconhecimento entre os dois, né? E é bonito. E aí eles tramam como é que vai ser, como é que eles vão pegar os pretendentes. Eles dois tramam. No filme, o Odisseu, na casa do Eumeu, sabe que eles armaram uma arapuca para o Telêmaco no santuário de Pilos. Os gregos não fariam isso, cara. Os gregos nunca iam pegar um santuário para envenenar o inimigo. Os gregos, eles tinham a piedade. Eles morriam de medo dos deuses. Imagina que os pretendentes que queriam o governo de Ítaca iam profanar Não que o Aquiles profana, né? Templo de Apolo, lembra quando ele chega? Ele chega na Ilíada, assim que ele chega na praia, ele profana o templo de Apolo, por isso que Apolo ajuda os troianos, né? Mas Aquiles também é caso à parte. Não é todo grego que vai fazer esse tipo de injúria. E aí, no filme, existe uma trapaça que é feita no santuário. E o Odisseu, como o Eumeu avisa que os pretendentes querem pegar o Telêmaco lá no santuário de Pilo, Ulisses vai até lá, salva o filhinho, e aí eles vão para Ítaca e é ali que se dá o reconhecimento, né? Então, assim, tem essa mudança. Com Penélope, já é mais parecido. Que é, de fato, a Penélope entende que ela está diante do Odisseu. Quando ele se apresenta a ela pela primeira vez, ainda disfarçado, ela já percebe e ela tem o estratagema de que eu vou escolher amanhã, amanhã eu vou escolher com quem eu vou me casar, é quem conseguir dar um tiro de arco e flecha e acertar, sendo que ele passa por todos os machados. Você lembra disso na Odisseia? Tinha um arco, o Odisseu tem um arco que só ele consegue armar. Os arcos são difíceis de armar, né? E além de o arco ser difícil de armar, ele tinha uma mira tão boa, ele era tão bom no arco e flecha, que é o principal instrumento de guerra dos gregos, né? Que ele colocava os machadinhos assim, ó, uma série de 10 machadinhos amarrados, e passa pelo meio. Entende? Então isso é muito bem feito no filme, porque de fato é como a Penélope instaura a competição. E aí, os pretendentes, obviamente, nenhum consegue nem armar o arco. Aí aparece o mendigo falando, quero. E aí ela tem certeza que é Odisseu, mas ela já desconfiava que ele estava perto, né? Então, é bem parecido. A questão do retorno dele e do reencontro com a mulher é bem parecido. O que não é parecido é a partida. A partida não é bom, porque aparece lá o Odisseu falando com a Penélope, o Agamemnon exige que eu vá, e se eu não for, ele pode fazer algo contra o nosso filho. E ela, ele seria capaz. Ele sacrificou a própria filha. Aí aparece no filme ele com um bebezinho, Efigênia, um bebê. Efigênia era uma moça, para sacrificar para Ártemis, né? Não sei se você lembra dessa passagem da Ilíada, que é assim, eles estavam indo para Ílion, para Troia. Aí os ventos param de soprar. E aí ele, meu Deus, o que eu preciso fazer o Agamemnon, para os ventos soprarem? Aí a Ártemis fala, me dê a sua filha Ifigênia, sacrifique-a para mim, para ela se tornar
sacerdotisa, etc., para sacrificar mesmo. E aí tem toda uma controvérsia, matou ou não matou, mas a história é que ele engana a sua mulher Clitemnestra, fala, olha, traga Efigênia para cá que ela vai se casar com Aquiles. Aí a Clitemnestra, a esposa do Agamemnon, toda feliz, vai levar a filha dela para casar, leva de noiva, entrega para o Agamemnon, fala, tá, fica aí, a gente já volta da cerimônia. E ele vai levar ela, na verdade, para sacrificá-la para Ártemis, para ter bons ventos para Troia. Então, existe sim a história do sacrifício de Efigênia por parte de Agamemnon, mas o contexto não tem absolutamente nada a ver como aparece no filme. Tá. O filme é posto de um jeito como se o Agamemnon, porque ele queria, ele usou de desculpa o rapto de Helena. Para o Agamemnon foi uma desculpa para ele atacar Troia, porque Troia era mais poderosa que eles. Então, o Nolan, mais uma vez, usa o imaginário contemporâneo da guerra, que é uma hegemonia querendo tirar o poder econômico de outra. Então, ele é uma interpretação materialista da Guerra de Troia que existe na historiografia, tá? Não estou dizendo que o Nolan inventou isso, tem gente que está dizendo isso porque não conhece a historiografia. Muita gente diz, Agamemnon, a Guerra de Troia aconteceu, nunca foi por causa de Helena, e sim porque Troia era um porto estratégico. Existe essa interpretação. Não sei se a historiografia marxista, que porcaria que é, Marcelo, depois você descobre aí que essa é a sua área. Mas eu já vi essa interpretação, sendo que, na verdade, o que se conta, o que Homero conta, é que Helena era a mais bela das mulheres gregas e os homens faziam um pacto. Ela vai escolher com quem ela se casa, com qual dos reis ela se casa. E todos os outros fazem um pacto entre si. Se algum dia ela for capturada, os demais prestam favor de resgatá-la. Então, eles criam uma aliança entre si, sempre foi em torno de Helena. Né? E Helena, e o que é Helena? É quase como uma ponte entre os deuses e os homens. Né? Então, é algo próprio dessa cosmovisão que a gente encontra em Homero, que Helena seja o fator que tenha, em torno do qual essa aliança de Agamemnon tenha sido criado, e sim, pelos valores de lealdade, de fortaleza, as questões espirituais mesmo dos gregos, entende? Que estavam em jogo. Os gregos não estavam nem aí para dinheiro. O dinheiro para eles era para eles presentearem os amigos. O Menelau, o Telêmaco chega lá e fica deslumbrado com o palácio do Menelau. Nossa, quantas riquezas. Ele fala, quem dera eu tivesse 1/3 disso e tivesse comigo aqui aqueles que morreram em Troia. Aqueles que por mim morreram em Troia, porque foi por causa da minha mulher raptada que a gente foi para lá e eles morreram por mim. Eu preferia não ter nada disso aqui para ter os meus amigos, mas leve essas riquezas com você como se fossem despojos, etc. Então, a riqueza para os gregos era um instrumento de manifestação da amizade, que era um vínculo muito mais importante. E a amizade e o Menelau e Ulisses, o Menelau admira muito Ulisses. Ulisses é aquele por quem ele mais chora, né? E então eles tinham uma relação forte. Isso aí, enfim, aí ele, não, eu tenho que ir porque a ganância de Agamemnon que quer recuperar Troia. Não tem nada a ver, entendeu? Certo. Não é dinheiro. Não é dinheiro. Como é que agora mudando um pouco, como é que o Homero fez a Grécia? Como assim? Essa é uma expressão meio recorrente, né? Homero que fez a Grécia. O educador da Grécia, o educador da Grécia, nesse sentido. Né, muito bom, não. É pela a necessidade dos heróis, que é algo humano. Né? O Homero entrega o portfólio dos heróis, dos tipos de heróis. Na Ilíada a gente tem isso, mas na Odisseia a gente vê também. Você tem ali, cada herói é herói pela proeminência de uma virtude em especial. Os heróis têm, claro que todos eles têm de ter a coragem, etc. Mas como é que se manifesta a coragem? De formas diferentes, né? E os estilos dos heróis são exemplos marcantes para aqueles que serão líderes. O Homero, ele está descrevendo reis. Ele está descrevendo figuras nobres, que tem inclusive uma relação próxima com os deuses. Os heróis são aquela casta que representa a liderança, o cuidado, a vida política inteira dos gregos dependia da ação dos heróis, da capacidade dos heróis. Então, mesmo durante a época da democracia de Atena, essas personalidades são a fonte de educação das lideranças
políticas dos generais, daqueles que vão para a guerra, e também todos os valores próprios à humanidade, aquilo que nos torna humanos, estão manifestos em Homero, né? Então, quando os homens pecam, abusam do poder, cometem atos vis, é aí que eles são punidos pelos deuses. Então, a diferença entre o bem e o mal é muito clara em Homero, né? Platão critica Homero porque os deuses são seres humanos com vícios como os nossos, né? Então ele fala, não é possível você representar um deus como alguém que vai se miscuir. O Deus, para Platão, é o bem que se doa. É um bem em expansão contínua. É um bem que não inveja que outros participem do seu bem, né? Então, é óbvio que a tipologia dos deuses de Homero é absurda. Como foi absurdo Contudo, Platão. Contudo, toda a religião, como é que era a vida dos gregos? Como é que se organizava? Em torno da religião. Em Homero tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, eles começam o dia com libação e terminam o dia com libação. Claro, culto aos mortos, claro, isso fez toda a Grécia. Tudo. A religiosidade dos gregos, por mais que a religião pagã seja algo esquisito para nós cristãos, a religiosidade dos gregos organiza a vida, determina os valores e dá sentido à existência para que eles lidem com o sofrimento. Essa educação básica de Homero, ela é tão impactante que mesmo após o cristianismo, os cristãos conseguem, digamos, absorver pelo filtro, claro, da revelação, pelo menos a questão das virtudes, a questão de não se colocar contra o que vem de cima, a necessidade da obediência, o fato de que você ser orgulhoso envolve o sofrimento, é fruto do seu orgulho, não é? Esse tipo de coisa. Então, Homero, ele educa não apenas a Grécia, né? Porque ele educa a Grécia e a Grécia vai educar Platão, Aristóteles vai educar o Ocidente, né? Então, Homero faz a Grécia porque está ali a religião, a relação entre deuses e homens, toda a cosmovisão, toda a organização social, a organização, a hierarquia da sociedade, a relação entre servos e senhores, tudo aquilo que é o mundo grego está em Homero. A sociedade grega está inteiramente ali. E é evidente que esse repositório é o quê? É a tradição grega. Então, Homero condensa a tradição grega. E, bom, o que permite que a gente leve uma tradição de século a século? A memória, né? Então, escutar Homero e os aedos recitando Homero foram o lastro da própria continuidade da tradição grega, até a crítica que vem na época da filosofia. Então, é nesse sentido que Homero faz a Grécia. Entendi o que você quis dizer, né? Nesse sentido mesmo. E no que você que estudou bastante você falou que a sua especialidade é no começo da aula? Não, eu estudo muito mais de Platão para cá do que de Platão para lá. Para lá, então tá. Né? Mas Homero Agora, de Platão para lá tem mais influência de Homero. De Platão para cá a coisa vai sendo mais purificada. É isso que você quer dizer? É porque os filósofos de fato rejeitam a religião politeísta, ainda que guardem influências dela na estrutura da sua metafísica, mas na sua metafísica, tanto Platão quanto Aristóteles, eles estão buscando a estrutura do real, digamos que eles chegam mais perto da verdade do que as manifestações do politeísmo grego havia chegado. Então, eles são realmente o meio do caminho. Eles são o meio do caminho. Agora, Homero, é impossível você não se encantar e amar Homero se você gosta de literatura. Eu costumo dizer que Homero, falam que ele era cego. Eu falo, Homero, o cego profeta das formas. Porque tudo que existe em literatura está em Homero. Tudo que existe em poesia está em Homero. Homero é praticamente um condensado de boa parte do que virá literatura. Em termos de influência, eu acho que a única obra que supera a Odisseia e que supera Homero em influência na constituição da literatura é a Bíblia. Então, pelo amor de Deus, né? Então, a Bíblia, tudo bem ter essa influência toda, mas Homero, você fala, nossa senhora, é um pouco estranho. Mas para você ver o poder realmente
dessa história, da maneira de contada, porque na verdade Homero ele representa uma cosmovisão inteira. Na verdade, isso é a característica da epopeia, sabe, Marcelo? Uma vez eu estava lendo um artigo sobre o Vidas Mortas, do Gogol, do ucraniano. Almas Mortas, desculpa. O Almas Mortas é uma epopeia, ele chama de poema, ele chama de epopeia, e o que ele quer fazer? Ele quer representar todo aquele universo que a Rússia da sua época, o Império Russo, ele quer colocar tudo ali naquela obra. O que ele está fazendo? Repetindo o movimento que Virgílio fez em Roma, que Camões faz com os Lusíadas. O que Camões faz com os Lusíadas? Nossa, retoma um monte É um mundo, é um universo inteiro. Claro. É tudo que representa aquela Europa tá ali dentro. É isso que a epopeia faz. Então, o que Homero nos ensina? A representar poeticamente, simbolicamente, aquilo que nós somos, que é o mundo em que nós estamos inseridos. Então, é isso, a epopeia é isso, é um mundo inteiro. Por isso que eu falo, não é exatamente o Retorno de Ulisses, é tão mais do que isso, entendeu? O Retorno de Ulisses é um fio condutor para que o mundo inteiro seja alinhavado numa narrativa que nos oferece um mundo completo, o universo completo, que é o universo grego. E até Platão isso perdura, né? Tanto que Platão ele precisa, na República, lidar com Homero. Ele tem de lidar com Homero, porque Homero é educador da Grécia. E ele quer substituir, ele quer que a filosofia e que os diálogos dele sejam, né, a nova fonte de educação da Grécia. Ele tem que fazer poesia. Ele tem que fazer poesia. E o Platão, eu acho que é justamente pelo papel que teve Homero em fazer a Grécia, que Platão entende que a poesia, inclusive ele tem um diálogo sobre a Ilíada, né? É o Íon, ou sobre a Ilíada. Ele tem um entendimento de que é a poesia que forma, que dá a primeira educação. E de fato é. Porque é escutando histórias. E, bom, não é por acaso que Jesus vai falar em parábolas, né? Ele precisa educar a humanidade inteira em qualquer momento histórico. Aquilo que ele falou para os discípulos, nós lemos hoje e nos impacta. Então tem que ser para qualquer homem de qualquer época. O que ele vai usar? A parábola. Então, o Platão, quando percebe que é a poesia que é a primeira educadora, ele fala, eu tenho que fazer diálogos, eu tenho que usar imagem, eu tenho que criar mitos, já que eu rejeito a religião pagã. Né? Então, mas isso na verdade, para mim, é a maior... Ninguém homenageou Homero mais que Platão. Porque o Platão reconheceu o poder de Homero. Então, tanto reconheceu o poder de Homero que o seu estilo literário é inteiramente fruto do reconhecimento do poder de Homero como educador da Grécia. Eu vejo assim. É tudo interpretação minha, mas isso deve ter sido falado por um monte de gente porque é meio óbvio. Comenta um pouco esse livro de Platão que ele comenta sobre a Ilíada. O Íon, na verdade, é engraçado, porque é um diálogo com o Rapsodo. Íon é um Rapsodo. O que ele faz da vida? Ele declama Homero. Então ele declama a Ilíada. Aí o Sócrates vai conversar com ele sobre o que é a poesia. O que é a poesia? E aí ele começa a confundir a poesia com as técnicas que são descritas em Homero. Só que em Homero se descreve tudo. Se descreve a náutica, a agricultura, certo? O pastoreio, a construção de navios. Por quê? Porque é o mundo inteiro que está lá, tudo que constitui aquela vida está em Homero. E o Sócrates começa a falar, mas peraí, ser poeta, então, quer dizer que você sabe todas as coisas? Você sabe dirigir um navio? Você sabe para tempestade? Olha, eu não sei, eu acho que se eu for embarcar com alguém, eu prefiro um perito, um capitão que saiba usar a bússola do que você. Você mesmo, você entraria num barco guiado por você ou por um perito? Aí ele começa a confrontar o Íon, e aí ele traz à tona, o Platão traz à tona a sua interpretação do que é poesia. Poesia para Platão é algo divino. E o poeta, ou o arauto, o rapsodo, é um entusiasta. Literalmente falando, entusiasta, de enteo. Ele é alguém que funciona como veículo quando Deus quer falar com a gente. E porque ele funciona como veículo de algo que é dito diretamente pelos deuses, ele tem esse poder de atração. Porque ele funciona como aquela pedra magnética que vai atraindo atenção e gerando a comoção. Porque você, por atração... Por quê? Porque todos os homens são atraídos pela fonte primeira, que é a fonte do divino. Então, Platão
dá uma das maiores interpretações sobre experiência estética, que vão ser retomadas depois no romantismo, vão ser relidas de mil formas, mas é Platão que cria, quando ele vai falar da Ilíada, ele diz, a poesia é entusiasmo, é estar cheio de Deus, e você não tem mérito nenhum, Rapsodo, você não sabe nada, você é um porcaria, você é um jarro vazio, mas por você ser um jarro vazio, é por dentro de você que Deus passa para falar conosco. É isso que está no Ion. É interessante esse diálogo. Sempre uso nos cursos de estética. E Aristóteles com Homero? Olha, Aristóteles na poética, a gente não tem muito de Aristóteles falando de Homero, né? Mas o Aristóteles, ele cita Homero em várias... Eu acabei de terminar, né? A minha leitura completa da obra de Aristóteles. Ele cita, na verdade, não só Homero, como outras referências literárias. O Aristóteles tem, na retórica eu dei aula lá atrás, em 2020, comecinho de 2024, mas a retórica de Aristóteles é uma obra em que você tem ali todos os tropos literários. Você percebe que ele tinha um conhecimento muito amplo de Homero, né? Você tem várias citações de Homero, e a poética é inacabada. Então a gente não tem nada de Aristóteles mais direto sobre Homero. A gente só tem elogios indiretos e exemplos que ele usa nas suas obras para ilustrar aquilo que ele está apontando. Mas Aristóteles, né, a gente segue, não levava a sério aquele politeísmo todo de Homero. Primeiro, o motor imóvel, a inteligência que pensa a si mesma, né? Um pouco diferente desse mundo. Totalmente. Ele já é, já Aristóteles já é o grande filósofo, né? Você, sem Platão não tem Aristóteles, mas sem Aristóteles não tem filosofia, porque o Platão abre muitos caminhos e Aristóteles transforma em estradas com raízes, né? E aí Homero tá lá, mas no seu devido lugar, tá? O Aristóteles, ele fala, quer ver? Peraí, tem uma obra. Qual foi essa obra que eu vi recentemente que ele fala bastante? É uma parte da política, acho que é o finalzinho da política, agora não estou lembrando, onde ele fala bastante sobre sobre arte. Sobre arte. Oh, meu Deus, acho que é o final da política. A política é inacabada. No livro 8, quando ele está falando da educação, o Aristóteles fala muito de música, não é de Homero, não, é de música. Ele fala da música, ele gasta uns 3 capítulos para falar de música, né? E é curioso, porque a música é algo abstrato. É algo que tem a ver com a matemática, né? Não fala muito de poesia ali, fala mais de música. Então eu não saberia dizer. Voltando aqui à Odisseia, qual que é o seu ponto preferido da Odisseia? Bom, tem muitos, mas eu gosto muito do Canto Quinto, porque é que se bem que eu acabei, assim, agora acabei de ler o Canto Quinto, acho que eu devo ter mudado de preferência, porque não me impactou tanto. A Odisseia... A figura de Atena é a graça da Odisseia, tá? Tem a cena em que Ulisses era muito bom no pugilato, boxeador bom. Quando ele chega como mendigo, a coisa não é tão rápida como aparece no filme. Ele fica ali e ele tem uma briga com outro mendigo. No livro. É uma das melhores cenas da história da literatura. O Ulisses, como mendigo, saindo na porrada, ele acaba com o cara, e assim, não tem... parece uma cena de comédia, entendeu? É ali que a gente percebe como que Homero é a fonte também da comédia Aristófanes, porque ali é uma cena patética no sentido, não de patético porque é emotivo, de patético, ridículo, e das classes baixas, né? A comédia se reserva às classes baixas, e ele ali tá vestido de mendigo, e eles estão disputando não sei o quê, quem pega o prato aqui, e ele sai na porrada, eles fazem ali uma rodinha de boxe na Odisseia. É uma cena muito engraçada. Na verdade, eu acho que o bloco, talvez, o bloco que eu acho mais incrível da Odisseia é o bloco do momento que ele chega em Ítaca até a recuperação do palácio. Esse bloco final da Odisseia é o meu favorito, porque você não consegue parar de ler, Marcelo. É uma coisa depois da outra. É impressionante um cara que escreveu há tanto tempo ter uma velocidade como tem Homero, né? Homero não cochila. O Nolan cochila. No filme do Nolan você vai sentir sono em alguns momentos. Aqui você não sente. E o filme do Nolan
tem uma coisa que foi muito inteligente. Acho que a última hora do filme, o filme tem 3 horas, né? Eu acho que a última hora, ou pelo menos os últimos 45 minutos, são todos do retorno de Ulisses. E como é um negócio que vai subindo, 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 subindo e termina lá no topo, você termina o filme e você fala, uau, que filme! Mas não é uau, que filme, é porque o momento do retorno de Ulisses e a recuperação de Ítaca é impressionante, assim, é uma depois... E olha que o Nolan cortou 60% do que acontece. E mesmo assim é muito... É muita energia concentrada, entendeu? E assim, é muito engraçado porque depois do filme, como eu tava te contando, eu falei, deixa eu ler Odisseia. Eu peguei muita coisa, fazia tempo que eu não li Odisseia. Eu peguei muita coisa que eu lembrava que era ridícula, que era muita mudança. Mas eu falei, deixa eu ver as mudanças no detalhe, pra eu ver se eu tô certa ou se eu tô louca. Eu comecei sábado à noite, eu já tô na metade, cara. Você não consegue largar, esse livro é muito bom. E eu falo, pessoal, eu já tinha sugerido em que edição ler Odisseia. Eu vou ser bem franca aqui, tá? É que o seu público estuda, né, Marcelo? Seu público Espero é bom. Que sim, né? Você tenta. A gente tá vendo ali a prova do seu esforço. Pessoal, para você ler Homero com prazer, de velocidade, você tem que ter educação literária. Essa tradução do Frederico Lourenço, eu realmente vou terminar ela acho que mais 2 dias, entendeu? Mas é por quê? Porque eu tenho já treino, vocabulário, eu não preciso ir no dicionário e tal. Essa aqui eu considero, essa e a da LPM, feita pelo Donaldo Schiller, são aquelas que mais dão acento na oralidade. Parece que a gente está escutando a história ser contada pra gente. Essas aqui eu acho que você lê com mais facilidade, né? Das edições que estão aí no mercado. Agora, de qualquer forma, eu acho que em qualquer edição, essa parte final, que é o último bloco da Odisseia, é uma parte melhor que a outra. A parte da briga ali, de porrada do box, o livro, porque o Ulisses... isso que é legal, quando, nos primeiros 4 cantos, que está se preparando para Ulisses fazer a sua grande aparição... as pessoas contando para Telêmaco quem é o pai que ele não conheceu, já aparece, o Ulisses é bom no pugilato, Ulisses já está preparando o terreno. Ele se fantasiou ali de mendigo, Ulisses é o melhor no arco e flecha, ele fez isso. Então, assim, é um livro impressionante, assim, cada vez que você relê, você fala, cara, o Homero é demais, assim, não tem cineasta que seja capaz de fazer algo tão bom quanto isso aqui. O Nolan consegue fazer um bom filme, apesar de não colocar no filme a cosmovisão do mundo homérico, porque é tão rica a Odisseia que ele pega uma das mensagens e colocando foco em uma das mensagens consegue fazer um filme bonito. É um filme bom, né? Apesar de todas as reservas que eu coloquei aqui. Não é Homero. É um bom filme, mas não é Homero. Mas tudo bem. Vai ver o filme porque você vai ficar com vontade de ler Odisseia e quando você lê Odisseia, você vai falar, que clássico. Temos perguntas? Oi, professor. Não temos pergunta, mas tem a do estúdio sempre, né? Eu vi aqui, bom, eu ainda não vi o filme, né? Então, eu queria falar sobre o... Eu vou assistir agora esse final de semana, tenho que assistir. Vou separar 3 horas do meu tempo. Passa rápido. Né? Mas eu queria fazer uma pergunta para você sobre o diretor, o Christopher Nolan. Eu queria saber a sua opinião sobre ele, porque muitos dizem em Hollywood que ele é um cara totalmente que não se envolve com as lacrações lá, né? E os filmes dele justamente são os que mais dão certo. Até, acho que agora a Marvel voltou com ele, o Super-Homem e tal, né? Não tem o Super-Homem raiz. Queria saber a sua opinião sobre se nesse filme tem alguma mensagem de lacração no filme. O filme tem uns... O que tem no filme que é irritante, para quem conhece o mundo grego? São uns cacuetes liberais, sabe? De relação de homem e mulher. Tem uns cacuetes liberais. E ele tem de lidar, que é próprio da mentalidade americana, como um todo. Não tem lacração, como a gente vê nos outros filmes, de liçãozinha de moral woke. Não tem. Mas você vê ali, sim, o Nolan tendo de trabalhar com um ambiente em que o wokeismo é a regra. Então, embora ele não seja assim, ele trabalha com material humano que vive disso, entendeu? Então, é um absurdo aquela modelo que faz a Helena
não conseguir transmitir a dignidade de uma filha de Zeus. Ela não consegue transmitir. E não é que ela não consiga transmitir porque ela é boa atriz, má atriz, porque é negra, porque é branca. Não, é porque tem que entender o espírito da coisa. E eu não sei se essa geração de Hollywood, de atorzinho Nutella, consegue entender esse livro, sabe? Eu acho que o que me irrita é o seguinte, você vai fazer um filme da Odisseia. Pô, custa ler o negócio? Você é ator, você não faz porcaria nenhuma, você ganha milhões por mês, você só tem que atuar bem. Leia o livro, entende o mundo grego, né? Sabe? Então, assim, eu acho que o material humano com que ele trabalhou, considerando que ele teve que lidar com essa geração de atores Nutella, eu acho que ele faz milagre. Ele consegue, pela direção, pelo menos fazer um negócio coeso. Mas me fica a impressão que tem cacuetes do mundo liberal, tolos, do tipo a Helena ser quase que uma prisioneira do Menelau. Imagina, prisioneira, o caramba, é o orgulho dele, entendeu? Aí ela aparece lá, ai, me desculpe, a Helena se desculpar, sabe? Então tem umas coisas muito falsas e uma tentativa de fazer com que os heróis de Homero pareçam ter uma consciência cristã que eles não tinham. Eles não tinham. Tá? São pagãos, são homens pagãos. Se você não entende a brutalidade do paganismo, imagina que uma hora aparece ali a Penélope, Agamemnon sacrificou sua filha. Pelo amor de Deus, Aristóteles, Marcelo, fala de aborto sem a menor cerimônia. Aristóteles, hein? E a gente já está longe de Homero ali com os filósofos. Fala de aborto sem a menor cerimônia. Sabe? Então, assim, pagão é pagão. A gente não pode quebrar o galho. Agora, lacração, como todo mundo estava dizendo, ele põe uma atriz que é mulher para fazer o papel de um soldado homem, certo? É o... Como ele chama o menino? Agora eu esqueci o soldadinho. Que é o seguinte. O Antino foi sorteado... Porque como é que o Ulisses decidiu quem é com ele na guerra? Sorteando, por sorteio. Ninguém quer ir pra guerra, né? Ficar 10 anos lá acampado numa praia. Então ele fez por sorteio. Quando o Antino, que é um covarde... o menino do Crepúsculo que faz. Ele é ótimo em fazer vilão covarde, né? Aquele ator que fez o Crepúsculo. Como ele chama? Eu não sei. O menino do Crepúsculo que fez aquele Batman aquele Batman emo, né? Ele é muito bom em fazer vilão covarde. Ele faz um ótimo vilão covarde que é o Antino. Ele é sorteado para ir para a guerra. Aí o que ele faz? Ele pega o filho do seu servo e manda no lugar dele. E uma atriz que é lésbica, sabe aquela lésbica que o Bolsonaro falou, eu assumiria pra você, lembra dela? Como ela chama aquela atriz? Não sei, eu não acompanho. Né? Ela faz o papel desse menino que vai no lugar do Antino, entende? Porém, sabe, tanto faz, assim, não faz uma grande diferença ela ser mulher fazendo o papel, porque é um menino que ele vai criança, né? Então não faz tanta diferença. A Helena O nome dele é Robert Pattinson. Isso, Pattinson. Faz o vilão covarde que quer casar com a Penélope, não teve nem coragem de ir pra guerra. É um péssimo, mas ele faz bem. Ele entendeu o papel dele ali, né? Dentro dos limites dele, né? Agora, a Helena ser negra tem um problema? Não, mas tem um negócio meio esquisito, porque o Menelau, ele tem uma relação com a Etiópia. Na volta dele para Esparta, ele passa por Etiópia. E a mulher que puseram para fazer a Helena, ela tem um tipo etíope. É linda a modelo que escolheram. Linda. Mas a Etiópia é na volta. A Helena, ele casou com ela antes. Então fica um pouco deslocado, entendeu? Me parece concessão. A mulher mais linda do mundo vai ser representada por uma negra. E por quê? Para provar que os negros também... Tá, todo mundo sabe que você tem negros e negras que podem ser lindíssimos. Ninguém tem dúvida quanto a isso, entende? Então parece um pouco forçado, fica um pouco forçado, né? Por mais bonita que ela seja, o Menelau, puseram um cara com feições turcas para fazer o Menelau. Menelau é descrito o tempo todo, o loiro Menelau, o loiro Menelau, o louro Menelau. Aí você pega e me mete lá um cara com cara do Mediterrâneo, da África do Norte. Ele tem cara, é até bonito, tem cara assim meio de libanês, sabe? Mas não é o louro Menelau. Então você tem essas infidelidades que eu não acho que seja uma grande coisa, mas que foi o que gerou desconfianças de que o Nolan teria se ajoelhado por wokeismo, tá? Com essas imprecisões. Tem wokeismo no filme? Olha, não, mas tem cacuete liberal. Não há no filme o entendimento do mundo grego. Não há no filme
distanciamento crítico suficiente para você falar de um mundo que não é o seu. É o mundo homérico filtrado pela cabeça liberal de um norte-americano. Isso empobrece, tá? É a mesma coisa que um americano fazendo filme de cruzadas. É um pouco parecido com Mas isso. você acha que dá pra assistir? Normal. Não, o filme Não é igual ótimo. O da Elise Matsunaga, que você assistiu a Elise Matsunaga, você assiste e fica com dó dela, você quer levar ela pra casa. Ah, não, e mas botar ela aí, no berço, aí, Um absurdo, eu não consegui assistir até o final. eu não sei porque eu não vi, mas eu entendo o que você É tá a querendo vítima dizer. Não total tem. no filme. Não tem, mas aí que tá. A Helena ali, ela de coitadinha me irrita um pouco, porque a Helena, ela se autodenomina uma cadela. Por que é que você tem que pôr ela no filme como o Menelau pegando, sabe? O Menelau no filme ele é representado como um homem meio grosseiro e ela como uma mulher um pouco oprimida que, ai, me desculpa por ter causado isso. Então tem umas forçações de barra de querer tornar as figuras aristocráticas, atribuir a elas uma moralidade puritana, de que elas são completamente isentas. Não existe. O puritanismo é uma invenção da Inglaterra do século XVII. Não enfia isso numa figura, num herói pagão descendente de Zeus, que não dá certo. Então tem essas coisas, sabe? A Penélope, a esposa virtuosa, o Ulisses, o marido virtuoso. Isso eu acho um pouco forçação de barra, mas não é exatamente o wokeismo, é um passo antes. Dá para ver o filme tranquilamente, porque o Nolan é um grande cineasta, o filme é muito bom. Você vai gostar do filme, não tem como não gostar do filme, tá? Não tem como não gostar do filme. Que não tem nada a ver com o filme ter algo do seu livro. Aqui não tem mais pergunta, não. Quer ressaltar algum ponto, Bruno, que você não tenha comentado? Tem muita coisa ainda para comentar, mas o principal que eu teria a dizer, eu acho que eu já disse. E, enfim, eu acho que as pessoas têm que ler Homero. A gente está com a cabeça muito fechada hoje em dia. A gente não consegue pensar fora de bolha. A gente não consegue... Eu estou num grupo de política que tem liberais, conservadores, olavetes, tem tudo tipo... Tem a fauna inteira conservadora que você puder imaginar, Marcela, ali dentro. E ali eu fico olhando, às vezes, fazendo um pouco estudo de caso, porque eu fico vendo que muitas vezes existe uma dificuldade das pessoas de se conversarem ou entenderem o ponto de vista uns dos outros, porque elas dão valor demais para sua perspectiva. E um exercício que todos nós precisamos fazer para nos aprimorarmos intelectualmente é a gente ser capaz de lidar com outras perspectivas, sabe? Uma pessoa católica do século XXI tem de ser capaz de entender Homero sem ter raiva do que um pagão dessa época daí do século IX era. Tem que tentar compreender. E se você compreende, você vai descobrir os elementos de humanidade que nos conectam a Odisseu. Porque Odisseu tem um só ponto que eu não falei, que eu vou falar aqui. Por que todos os homens amam a história do... Você gosta da história do Ulisses? Gosto, claro. Eu não conheço ainda um homem que não gosta da história do Ulisses. Ulisses é uma das melhores representações do que o homem faz no mundo. O homem mesmo, o varão. Porque o homem tem um papel social ligado à exterioridade, ao enfrentamento do mundo, à lida com a diversidade. O homem é jogado no mundo. A mulher, quem que forma a mulher? É a maternidade, que é uma experiência de interioridade, que tem a ver com a sua interioridade e tem a ver com proteção e você estar no seu ambiente. Quem forma o homem? É o mundo. O homem é educado, é formado pelo mundo. Então, o homem precisa ser jogado ao mundo, jogado ao mar, jogado à guerra, jogado contra os rochedos para se tornar efetivamente forte. E eu acho que o Ulisses, o Odisseu, ele é uma obra que precisa voltar a ser lida para a gente parar de tentar transformar o homem em algo que ele não é. Porque o homem mesmo é tudo isso que é Odisseu. E Odisseu também é o homem que quer voltar para casa. Porque ele tem um papel social. Ele é responsável pela integridade política de Ítaca. Ele é responsável por transmitir o trono a seu filho, pela herança, pela tradição, pela segurança de todas as pessoas daquela ilha. Essa responsabilidade social do homem com o exterior, com aquilo que é político, que passa pela sua família, mas que está para além dela, ele precisa proteger a exterioridade para que a interioridade exista. Isso na Odisseia é um componente humano que no filme pelo menos se preserva e que eu acho que a gente precisa recuperar.
tá? Eu acho que todo mundo tem que ler Odisseia, os homens em especial, para voltar a sentir orgulho do que eles são. Certo. Ok? Foi? Então tá bom. Muito obrigado, Bruno. Eu que agradeço, Marcelo. Obrigado a todos que nos acompanharam.